o seu auxílio, o seu amparo, para que essa noite possamos sair daqui muito mais fortalecidos, renovados, em busca de solidez na vida, em busca de esperanças para tantos problemas que todos nós temos. Que possamos, Senhor, através da Tua bondade, dos Teus exemplos e da Tua paz, nos fortalecermos cada vez mais, através desta doutrina maravilhosa, que nos consola, que nos move a cada dia. Queremos pedir a permissão do aprendizado do Teu Evangelho de amor, que Ele invada os nossos corações e que nos deixe cada vez mais sabedores de que não viemos aqui por acaso. Assim, em Teu nome, Pai, em nome de todos os benfeitores espirituais, desta casa abençoada Tua e de Kardec, nós pedimos humildemente a permissão para iniciarmos a reunião desta noite. E que assim seja. Boa noite a todos. É com muita alegria que eu aceitei o convite para vir fazer essa exposição aqui para vocês. Eu tenho um vínculo bem grande aqui com o Kardec, porque eu escrevi um livro sobre o Hospital Bezerra. E, para isso, eu tive que me reportar à fundadora, a uma dos fundadores do Centro Consolador, e aí eu vim a saber que aqui foi o primeiro centro de Rio Preto. E daqui saíram vários outros centros espíritas, inclusive o Consolador, que foi o terceiro centro de Rio Preto. Quero pedir, então, meus amigos, aos benfeitores espirituais da casa, a licença para me dirigir a vocês, para que a gente possa entender um pouquinho do nosso viver e da nossa eternidade. A doutrina espírita, como nós sabemos, ela é uma doutrina racional, ela foi codificada por Kardec, como vocês sabem, e o ensinamento dos espíritos está baseado em princípios, que são os norteadores da nossa vida como cristãos, como seres humanos, que é a crença na existência de Deus, a imortalidade da alma, a existência de espíritos e a comunicabilidade desses espíritos nos dois planos da vida, o futuro da humanidade. E com isso, gente, nós temos também como princípio a pluralidade dos mundos. Entendendo isso, nós automaticamente sabemos que somos seres imortais. O que vai acabar é o nosso corpo. Mas nós somos um espírito, nós não somos um corpo. Nós usamos o corpo para a nossa manifestação entre nós, enquanto encarnados. Entendendo isso, nós vamos buscar o entendimento do nosso eu espiritual.
Vamos. O segundo. Pode ir outro. Isso. Nós, enquanto seres encarnados, nós todos somos representados por esse círculo, em que nós somos compostos do self e do ego. O nosso self é o nosso ser amoroso, é a partícula divina em nós. E o ego, ele tem essas duas camadas, em amarelo que eu fiz aqui, que são as máscaras do ego. Durante o dia, acho que nós colocamos umas 10 máscaras. Uma hora nós somos infantis, outra hora nós somos indiferentes, e vamos colocando. Outra hora nós imaginamos que nós somos perfeitos. Então, e a gente está careca de saber que a gente não é perfeito. Nós imaginamos assim que somos puritanos, condenamos a vida dos outros. Imagina, eu não faço nada. Então, essa máscara do ego é chamado de pseudo-amor pelo Dr. Alírio de Cerqueira Filho. Ele fala que essa máscara, ela nos caracteriza e nos prende no egoísmo. Vamos nos alicerçando no nosso lado negativo. E o outro lado é o lado dos sentimentos. O lado dos sentimentos, nós temos a negatividade do ego, que é uma faixa de desamor. É a falta de amor que existe em nós. Então, a soma do desamor com o pseudo-amor nos amarra e expande essa faixa de egoísmo que existe em nós. Acrescentando a isso, nós vamos aumentando o orgulho, vamos aumentando a arrogância. Então, veja, vamos nos transformando mais em pessoas egoístas. Para que essa faixa de egoísmo diminua, nós temos que trabalhar o amor que existe dentro de nós. Todos nós somos amor. Então, como é essa faixa de amor? É perdoando, é compreendendo, é tolerando, é doando, é praticando a caridade de todas as formas. Nunca na história da humanidade se falou tanto em amor, tanto em auto-perdão, tanto em perdão, tanto em gratidão. Nós somos seres amorosos, nós precisamos expandir isso, mas na faixa do nosso egoísmo, nós temos aquilo que é chamado de desejo central ou tema básico, que é representado aqui pelos desejos imediatos. Eu não vou ler todos porque nós vamos perder tempo útil. Mas são os sentimentos de ciúme, de inveja, de raiva, de mágoa, de ressentimento, a pessoa avarenta, a pessoa indisciplinada. Tudo isso cabe aqui nos nossos desejos imediatos. Esses desejos, eles nos colocam num patamar que nos retrata como nós realmente somos. Então, veja bem, o Dr. Alírio também, ele trabalhou essa triangulação que representa todos nós. Então, nós temos primeiro os pensamentos, depois os sentimentos e as emoções. Os sentimentos não são a mesma coisa que as emoções. Por exemplo,
A tristeza é um sentimento. O ódio é um sentimento. O amor é um sentimento. Mas, por exemplo, se eu tenho uma emoção, essa emoção reflete no meu estado físico e psicológico. Eu tenho uma alegria imensa. Então, o que acontece? Eu deixo transparecer na minha atmosfera psíquica o quê? A minha alegria. No entanto, se eu estou com ódio, com raiva, não dá para perceber, né, gente? Ou dá? Claro que dá, porque vem para a expressão da gente, a expressão corporal, a expressão facial. Então, são esses sentimentos que vão ser trabalhados aqui. Os pensamentos, sentimentos e emoções que precisam ser educados, porque Jesus disse, segundo aqui, deixa eu ver o versículo, se eu escrevi aqui. Não escrevi. É o vigiai e orai, para não cair em tentação. Nós temos uma montanha de imperfeições que retratam a gente. São esses sentimentos, essas emoções e o pensamento que precisam ser elaborados de maneira positiva ou negativa, através do quê? Da nossa vontade. O pensamento, sentimento, emoção, energia. Não, a vontade formam a nossa energia mental. Se nós somos pessoas tristes, decepcionadas com a vida, revoltadas, se somos uma pessoa alegre, positiva, uma pessoa otimista, tudo isso vai ser representado através da energia mental. No livro Ação e Reação, do André Luiz, nós temos na página 110 o que um espírito obsessor falou para o André Luiz. Esse espírito se chamava Leonel. Ele fala assim: desse modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa em qualquer plano, quer dizer, no plano espiritual e no plano material, através das ocupações e posições que prefira viver. Assim é que a crueldade é o reflexo do criminoso. A cobiça é o reflexo do usuário. A maledicência é o reflexo do caluniador. O escárnio, o bullying de hoje é o reflexo do ironista. E a irritação é o reflexo do desequilibrado, tanto quanto a elevação moral é o reflexo do santo. Meus irmãos, o que nós temos aqui é essa energia mental que os espíritos desencarnados e mesmo os encarnados mais atentos vão identificar o nosso caráter, a nossa personalidade. Porque nós projetamos aquilo que somos e uma vez lançada, se a nossa mente for sintonizada por uma mente inferior, uma mente do mal, nós seremos constantemente forçados a aceitar a influência daquela outra mente, seja encarnada ou desencarnada. O que é importante, gente, é a gente fazer uma leitura daquilo que a gente é.
Não é daquilo que a gente está, é daquilo que a gente é. Sou uma pessoa nervosa? Sou uma pessoa irritada? Sou uma pessoa maledicente? Sou uma pessoa egoísta? Sou uma pessoa revoltada? Porque a multidão de pecados que nós temos é a montanha que Jesus fala que nós podemos remover. Ninguém pode pegar uma montanha e mudar de lugar. Vai contra a lei de Deus. Vai contra tudo o que é divino. Então, os pecados que nós temos, entre aspas, são esses sentimentos negativos. Por isso que nós temos que forçar o nosso pensamento, os nossos sentimentos, através de uma vontade forte, para que a gente saia de um campo negativo para um campo positivo. Deu para entender o esquema da coisa? Passa para outra. O que a doutora Marlene Nobre, no livro A Obsessão e Suas Máscaras, ela criou um gráfico dos vários tipos de influências que a gente pode receber. Nós recebemos influências exógenas, quer dizer, externas, que vêm de fora, de outras mentes para nós. E endógenas, que são nossas para o próximo. Isso se estabelece através de sintonia. No capítulo 23 do Livro dos Médiuns, Kardec estabelece vários tipos de três tipos de sintonia negativa, sintonias negativas, que são a obsessão simples, a obsessão por fascinação e a... Nossa, Tomás, escapou ali, ali não tem o I. Subjugação. A vovó não corrigiu. Subjugação. Então, quanto mais o nosso pensamento é preso nas amarras negativas, mais a mente intrusa vai trabalhar contra nós, vai atuar contra nós. Atua trazendo mal-estar, indisposição psíquica, emocional, física, vai trazer também revolta, isso vai aumentando, as janelas vão sendo criadas através de nós mesmos. Então, veja bem, essas sintonias exógenas podem ser de causas espiríticas, quer dizer, provocadas por espíritos. Aqui não fala se é espírito encarnado ou desencarnado. Espírito, não se esqueçam nunca, somos espíritos. Então, uma pessoa encarnada pode atuar sobre outra pessoa encarnada. Nós observamos que, muitas vezes, ao longo do dia, começamos bem o dia, dispostos, de repente a gente vai assim, alguém em algum lugar atuando na nossa sintonia. Aproveita uma brecha, um deslize, e aí atua diretamente na nossa mente. Nós podemos interferir em alguém que esteja lá no Japão. Não tem barreira, não tem parede, não tem distância. É mental o processo. Então, um encarnado pode agir sobre o outro. Quando nós tiramos o corpo de carne através da morte física, nós vamos entrar no mundo dos desencarnados. Somos o que somos, tanto aqui quanto do outro lado. Não pense que morreu vai virar santo, não.
vai acordar do lado de lá do jeitinho que era aqui. Do jeitinho que era aqui. Então, e é muito comum um desencarnado tentar prejudicar o outro desencarnado. Inclusive, quando essa mente mais forte atua sobre um mais fraco, o que acontece? Ele chega a fazer o espírito mais fraco de escravo, de tomar posturas de animais, puxar carroça e assim por diante. Depois, o que é mais comum, não, ainda não, o 3, de encarnado para desencarnado. Nós podemos atingir alguém do outro lado, tanto com sensações amorosas, com as nossas orações, quanto nós podemos prejudicar. É muito comum quem tem um amor muito possessivo, um amor muito egoísta, quando o parceiro morre, ele fica ligado no companheiro do lado de lá, que a pessoa não tem descanso. Eu conheço uma viúva que já faz 30 anos que o marido está no plano espiritual. Todos os dias ela conversa com ele. Todos os dias ela não dá paz para ele. É um amor egoísta. Isso não pode ocorrer. Outra coisa de encarnado para desencarnado, as heranças, gente. As pessoas brigam por panelas, conchas, frigideiras, lençol, briga pelas mínimas coisas. Esse espírito Leonel, ele perseguia o sobrinho, ele e um outro irmão dele perseguiam o sobrinho, porque o sobrinho tinha herdado a fazenda do pai. E esse pai havia matado os 2 irmãos para ficar com a parte deles. Então, os desencarnados perturbavam o sobrinho. E o sobrinho ficou completamente dementado, gente. Completamente subjugado. Então, precisamos ter cuidado com os nossos pensamentos, porque ele atinge as pessoas, os espíritos do outro lado. Depois nós temos a sintonia para o bem ou para o mal, que é recíproca. Então, eu atinjo ela, ela me atinge. É assim, fogo cruzado, certo? Depois nós temos a epidêmica. O que nós estamos vendo no cenário nacional? Vocês acham que é normal? Um comportamento hipócrita, cínico, mentiroso, corrupto. Isso é um processo obsessivo coletivo ou epidêmico. Quem tiver interesse em conhecer os bastidores da vida espiritual do Planalto, leia o Partido, do Robson Pinheiro. Bom, também outro exemplo de coletivo, de vez em quando, algum centro tem problemas, muitas pessoas se afastam porque são atacados por vários espíritos e aí cria a cisânia nas casas espíritas. O Estado Islâmico é um processo de obsessão coletiva ou epidêmica. Depois, a obsessão mista. Esse tipo de obsessão, de sintonia negativa, ela é complicadíssima, porque alguém direciona pensamentos ruins que eu capto, outro alguém dirige para quem está emitindo esses pensamentos, eu mesma me auto-obsedio, aí entra outro que vem
obsediando o outro, e com isso existe uma corrente de espíritos, um atormentando o outro, tanto encarnado quanto desencarnado. Num trabalho mediúnico, foi falado por um benfeitor que cada paciente nosso lá do Bezerra tem uma média de 40 obsessores. Então, mas só que é uma coisa, é chumbo trocado, é um processo bilateral, quer dizer, um atuando sobre o outro. As obsessões complexas, gente, isso daqui, nós encontramos os aparelhos parasitas em Manuel Filomeno de Miranda, como que é, Bastidores da Loucura, e outro, deixa eu pegar aqui, Fronteiras da Loucura, do Manuel Filomeno de Miranda também. Encontramos em Ivone Pereira, e temos também no Dr. Maurício Neiva Crispim, ele é de Goiás, escreveu um livro sobre desobsessão através da corrente magnética. E ele cita vários desses exemplos aqui, e a hipnose. Então, vamos ver o que são esses aparelhos parasitas. A Ivone Pereira, no Recordações da Mediunidade, ela relata um fato de um jovenzinho de uns 13 anos que chegou andando de 4 e não falava. A Ivone Pereira, nessa época, estava em Lavras, e em Minas Gerais, e ela, como era vidente, ela viu um espírito montado a cavalo no jovem, e o jovem estava andando de 4, gente. Os outros, mais 2 médiuns também viram essa entidade. E na boca do menino tinha um cabresto, um rédea. Então, a Ivone Pereira colocou o rapazinho em tratamento, e com coisa de 1 mês o rapaz estava ereto e falando. Ele não conseguia articular palavras, porque o freio perispiritual estava na boca dele. Outro exemplo que nós temos, já no Manuel Filomeno de Miranda, são os aparelhos parasitas sofisticados. São chips minúsculos, colocado no cérebro perispiritual, e de longe eles comandam por controle remoto, eles já não ficam mais perto do obsediado. Eles ficam longe. E a hipnose, que através de pensamento positivo e de olhares, coloca a pessoa no estado que eles querem. Bom, por que que nós estamos falando dessas influências espiríticas? Porque todos nós estamos sujeitos a todo esse tipo de envolvimento. Não é porque nós somos espíritas, alguns têm mediunidade e trabalham a mediunidade, não estão livres, não. O orador, inclusive, sofre muito, porque eles tentam atrapalhar de todos os modos a pessoa que quer estudar, a pessoa que quer trabalhar na mediunidade. Então, nós espíritas não somos privilegiados. Nós temos conhecimento para trabalhar de forma racional tudo o que nós vivenciamos. A doutrina espírita nos esclarece, traz luzes para o nosso conhecimento. Outra coisa, e essa daqui agora, podem ver, tem uma só aqui. É a endógena, é a sintonia endógena, quer dizer, interna.
Essa sintonia interna se chama auto-obsessão. A auto-obsessão é um dos processos mais difíceis de ser cuidado, de ser tratado, porque a pessoa se sente terrivelmente doente, se sente infeliz, entra em depressão. Enfim, a pessoa não vê uma luz no fim do túnel. O doutor Sérgio Felipe, ele esclareceu num curso que nós tivemos com ele, que uma mulher, durante muitos anos, ela procurou, ela já tinha mais de 70 anos, e ela buscava alívio, porque ela já tinha frequentado clínicas de psicólogo, clínicas psiquiátricas, clínicas de clínica geral, não achava remédio e não tinha médico de que cuidasse dela. E ela então fala: doutor, eu já perdi as esperanças. O meu sofrimento é muito grande. Os meus sintomas são esses e esses. Aí ele falou para ela: olha, a senhora pode ir embora. Se a senhora não estiver bem, a senhora me liga, porque eu vou estudar o seu caso. E aí ele buscou o Hahnemann, que é o fundador da homeopatia. E lá ele viu que os pontinhos pretos que ela sentia, que ela via, aquilo tinha um significado. Porque o Hahnemann fala que os pontos pretos significa aborto. Aborto que a pessoa procura porque não quer assumir uma gravidez pelos motivos dela. E aí ele pega e fala: olha, a senhora cometeu algum aborto na sua juventude? Gente, diz que a mulher agarrava os cabelos. Como o senhor descobriu? Ninguém na face da terra sabe que eu tirei um filho. Eu falei: então, o seu problema é culpa, é remorso. E o remorso é uma ferida na consciência. A senhora está com a maior doença do mundo atual, do mundo da razão. A mulher foi embora, chorando. Dali poucos meses, ela morreu. Então, gente, a auto-obsessão é o prejuízo que nós causamos a nós mesmos, com ideias infelizes, com diálogos internos gritantes, de sofrimento, de revolta. Ninguém sofre mais do que eu. Imagina o sentimento. O sofrimento parece que veio todo para mim, a pessoa pensa, a pessoa fala. Então, precisamos tomar cuidado. Porque de todos eles, o mais grave é a auto-obsessão. Porque a auto-obsessão abre portas, janelas para todos esses processos obsessivos. Podemos, meus irmãos, pensar em terapêutica, tem tratamento para as obsessões exógenas e para as endógenas? Tem. Mas pode tomar 500 passes, pode passar por 500 trabalhos mediúnicos, se a pessoa não se transformar, a pessoa não mudar, o que pode acontecer? Espana. Nós, dona de casa, sabemos que se nós passamos um pano assim, num móvel,
logo a poeira volta a sentar de novo. É a mesma coisa. Para que o tratamento espiritual, a terapêutica espiritual, tenha sucesso, é necessário a nossa transformação. Pensando na triangulação do pensamento, sentimento, emoção, a vontade que eu tenho que direcionar, e no centro eu vou ter o quê? A minha energia mental. Segundo a Ivone Pereira, deixa eu pegar aqui, foi tanto livro que eu peguei, no Devassando o Infinito, ela nos alerta para que a terapêutica tenha sucesso, tenhamos a força de vontade, de mudar o pensamento, de mudar o sentimento e estabelecermos uma sintonia mental positiva. Porque a soma de pensamento, sentimento, emoção, vontade, estabelecendo a nossa sintonia mental, nós temos aí um produto que se chama mente. Então, é essa mente que vai nos mostrar como nós somos. Vocês já perceberam que tem gente que a gente nunca viu? A gente bate o olho, a gente fica encantada com a pessoa, porque dentro dela existe muita bondade. Mas, por outro lado, só de você bater o olho em algumas pessoas, vem aquela coisa ruim. Muitas vezes é até uma reação física. A gente chega até a dar uns tremores. Então, por que essa sintonia mental é que está levando o quê? Nós a um processo de identificação do nosso próximo. A terapêutica, gente. A terapêutica, sempre por meio da oração. A oração é um canal vertical da gente para com o alto. Assim, nós vamos ter a presença dos benfeitores nos aliviando através de eflúvios, de fluidos positivos, de esperança, de mudança. Então, a oração é fundamental. Mas não essa oração, Pai Nosso que estás, Ave Maria cheia de graça, a prece de Cáritas, não. É preferível 2, 3 palavras, mas que partam do coração. Porque os benfeitores identificam os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. É um momento de introspecção. Depois, veja, por meio da fluidoterapia. O que é a fluidoterapia? É o tratamento através de passes e através da água fluidificada. Porque na água fluidificada vem o remédio que mais precisamos naquele momento. Outra coisa, por meio da transformação interior. No Livro dos Espíritos, na questão de número 919, Kardec pergunta aos benfeitores espirituais: qual o melhor meio, o meio mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? E então, os benfeitores respondem: um sábio da antiguidade, que hoje nós sabemos que foi Sócrates, disse: conhece-te a ti mesmo. O que é que eu sou? Bom, eu vou olhar no espelho,
vou ver que eu sou uma senhora de quase 70 anos, com rugas, cabelo branco, manchas na pele por causa da idade. Isso não é conhecimento, gente. Isso é vaidade. Eu estou vendo o que precisa ser retocado. O conhecimento é a gente se olhar, verificar, vigiar os pensamentos 24 horas por dia. Porque 24 horas por dia nós somos bombardeados pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções. E, através da vontade, nós vamos fazendo a nossa reforma interior, a tal da reforma íntima, que nós conhecemos essa transformação por reforma íntima. Mas eu vou reformar o quê? Eu sou perfeito, eu não sou egoísta, eu não sou arrogante, eu não sou maledicente, eu não sou gananciosa, eu não sou esbanjadora. Então, veja, essa identificação, nós temos que saber que nós temos dentro da gente e que precisamos corrigir. Senão, nós somos perfeitos e perfeito não tem o que corrigir. Nós merecemos esse cuidado conosco, porque somos eternos. E a nossa reforma, quanto mais cedo começar, é melhor para quem? Para nós mesmos, para as pessoas que convivem conosco. Mas a nossa mente, muitas vezes, é tão inquieta, é tão rebelde, que se recusa a se esforçar um pouquinho para se melhorar enquanto ser eterno. Outras vezes a nossa mente é tão indisciplinada, gente, que nós não conseguimos elaborar essa vontade para ser melhor. É mais fácil ir para o boteco, é mais fácil ir para a rua, é mais fácil encontrar os amigos. Isso é ótimo. Mas, no livro, As Obsessões Sutis, o doutor Alírio fala que a pessoa, muitas vezes, está tão ocupada em ficar teclando o celular, em ficar mexendo no iPad, em ficar mexendo no computador, em ver e-mails, em fazer joguinhos. Então, o que ela está fazendo? Segundo ele, fugindo da responsabilidade de se melhorar enquanto espírito. É proibido mexer no tablet, no celular, ver e-mails? Não. Mas tem gente que passa a maior parte do tempo acordado vendo só isso. Não procura fazer uma caridade, não procura dar um conselho para ninguém, fazer uma visita para alguém. E a pessoa foge da realidade através do sono. Nossa, como nós temos sono, como nós temos indisposição. Porque na hora que a gente poderia estar fazendo alguma coisa de bem para o próximo, nós estamos ligados em aparelhos de tecnologia. Nós estamos fugindo da realidade. Depois, por meio da doutrina espírita. A doutrina espírita é toda a base que nós precisamos para trabalharmos o nosso espírito, para viver de forma melhor a nossa eternidade. Trazemos da escuridão do tempo crimes bárbaros, hediondos, que graças a Deus nós não nos lembramos deles. E é tão importante a doutrina espírita, porque ela nos esclarece que a gente tem que progredir
avançar e nunca parar, porque voltar para trás não tem jeito, segundo a doutrina espírita. O espírito não retrograda, ele estaciona. Para que parar nos erros? Vamos avançar, vamos procurar o bem, para que o nosso futuro, no amanhã, Thomas, no futuro, a gente possa ser melhor do que nós fomos nessa encarnação. E para encerrar, gente, que eu acho que eu já tomei muito tempo de vocês, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é nobre, tudo o que é puro, tudo o que é santo, seja em cada hora da nossa vida a luz dos vossos pensamentos. Paulo, na epístola aos cristãos da igreja de Filipos. Meus amigos, pensemos que somos seres eternos e que tudo isso que eu passei, nós vivenciamos na nossa vida. E quanto mais depressa nós nos melhorarmos enquanto seres humanos, melhor para nós e melhor para a família e para a humanidade. Muito obrigada a vocês pela atenção, pelo carinho, e que amanhã, ao raiar de um novo dia, todos nós consigamos ser um pouquinho melhores do que nós fomos até hoje. Muito obrigada. Orador espírita não pode receber aplausos, porque ele fica vaidoso.